noite, seja muito bem-vindo ao Estado Crítico. Já sabe que nós lhe vamos fazer companhia até por volta das 11h30. Hoje vamos tratar de um único tema que eu já vou falar dele. Para já aproveito para apresentar o meu painel de convidados, como sempre à minha direita, Hilda Figueiredo e também Eduardo Vítor Rodrigues. Aos dois, obrigada por mais uma vez estarem no debate do Estado Crítico. E à minha esquerda, para já, tenho o Sérgio Humberto Silva e não o Afonso Oliveira. E ao seu lado vai-se juntar o João Teixeira Lopes mais à frente. Hoje vamos falar do relatório do FMI, que todos ficamos a conhecer a meio desta semana por via do Jornal de Negócios. Sérgio, exatamente por esta via, como é que os portugueses começam por conhecer um relatório encomendado pelo governo português através de um órgão de comunicação? Não deveria ter acontecido, devia ter sido de uma forma através de um membro do governo e essencialmente político, não um tecnocrata. Agora, devemos analisar este documento como um documento puramente técnico, não devemos valorizar excessivamente, nem devemos desvalorizar, como é óbvio. É um estudo, é um ponto de partida, obviamente que aqui o Governo no futuro terá que, obviamente no futuro e depois de ouvir a sociedade civil, os partidos políticos e mais entidades, porque irão ocorrer mais estudos, nomeadamente da OCDE, portanto a partir daí ser o ponto de partida para o debate e para chegarmos então aqui a um entendimento do que as pessoas entendem e o que querem do Estado Social em Portugal. Hilda, o Primeiro-Ministro afirmou hoje que este relatório não é visto para o Governo como uma bíblia ou como um ponto de chegada. Acredita que a discussão, na discussão, aliás, sobre a refundação do Estado, não serão estas, serão outras as medidas que vão aparecer? Olha, este relatório mais parece um tratado sobre a destruição do Estado Social em Portugal, porque inclusivamente parte de pressupostos e de dados que não são hoje reais, nem sequer, sob o ponto de vista técnico, teve a preocupação de ser correto e de analisar a realidade tal como hoje existe. Muitos dos dados que lá estão desatualizados, foram profundamente alterados nestes 2 últimos anos, sobretudo no último ano, com as políticas que, entretanto, tivemos, e o relatório ignora isso tudo. É como se não existisse. Portanto, fica logo clara que a sua marca, entre parênteses, técnica, é falsa. Ele tem um objetivo único: destruir o que ainda resta das funções sociais do Estado. E então envereda pelos caminhos desde o Serviço Nacional de Saúde, apontando um conjunto de medidas que deixa a saúde para quem apenas tiver dinheiro para pagar e, portanto, abrindo caminho ao florescimento do negócio da saúde para quem tiver ainda dinheiro para pagar. Os outros vão morrendo, não é? Sem cuidados. Em relação à educação, faz o mesmo, com a tentativa de aumentar não só as propinas, como faz com as taxas moderadoras na saúde, mas não só, e todos os outros serviços, mas igualmente procura na educação também despedir professores, são 50 mil. De que se fala, como professores a mais, num sistema onde nós sabemos que, aliás, o próprio Ministro da Educação há dias reconhecia que no ensino básico há uma quantidade enorme de crianças que precisam de apoios suplementares. No final de dezembro, o Governo anunciava, o Ministro da Educação, um concurso onde vão ingressar nos quadros 600 Sim, professores. Não é nada, mas de qualquer modo, o dito relatório, dito técnico, que é uma falsidade permanente do princípio ao fim e tem esse único objetivo. Mas depois faz o mesmo com a segurança social e com as reformas, seja no âmbito da segurança social pública, seja no âmbito da Caixa Geral de Aposentações, partindo também aí de dados até errados, incorretos, que hoje já não são a realidade do país. Como por exemplo? Por exemplo, toda a questão, não só das reformas que já que estão a ser vítimas neste momento das ditas sobretaxas, do aumento exageradíssimo do
do IRS, como sabemos, a questão dos trabalhadores da função pública, mas também, mas também nas reformas públicas e privadas, as ditas taxas de solidariedade, etc. Tudo isso eles ignoram no relatório e, portanto, querem baixar a reforma esquecendo. Bom, mas baixar reformas a partir de quê? Da situação já atual, das reformas que estão já na prática a ser pagas, mas o mesmo depois em relação ao salário, ao rendimento, não tanto o rendimento mínimo aí, mas mais ao subsídio de desemprego, onde também ignoram que já houve alterações para pior e fazem propostas no sentido de reduzir, visando na prática acabar. Ou seja, o relatório tem esse único objetivo, com uma visão errada da realidade atual, porque parte de pressupostos de há 3 anos, em alguns casos até de há mais anos. Eu recordo-me ter visto lá uns dados de 2009, quadros que estão lá de 2009, nós estamos em 2013, portanto, em alguns casos nem sequer se deram ao trabalho de atualizar um pouco a visão dos dados. Não foi dar-se ao trabalho, foi querer propositadamente apresentar conclusões que são inadmissíveis, inaceitáveis e que, portanto, não podem ser aceitos. Mas, de qualquer modo, o que está aqui é uma proposta de destruição da Constituição da República Portuguesa, dos direitos sociais e laborais, do que resta deste país. Isto é inadmissível. Eduardo, a refundação do Estado, esta palavra refundação apareceu na gíria do Governo em setembro. De setembro até agora, janeiro, o que é que foi debatido? Nada, não é? Nada, em concreto nada. A única coisa que se percebe é que com este relatório, de facto, estamos perante uma refundação, porque este relatório dá origem a um novo país. Eu acho que é muito mais do que a destruição de setores concretos, da saúde, da segurança social. É um novo país. Não é o país que eu quero, mas é um novo país. Como é que, por exemplo, já alguém percebeu como é que surge este número, os 4 mil milhões? Surge porque resulta do incumprimento do Governo nas metas do déficit e da contratualização que o Governo fez com o FMI na quinta avaliação, de forma a receber a tranche resultante da quinta avaliação. Portanto, os 4 mil milhões não têm nada a ver com o memorando de entendimento, têm que ver com a quinta avaliação do memorando de entendimento e é um compromisso do Governo, negociado com a Troika, deste Governo negociado com a Troika. A questão do relatório tem múltiplas dimensões. Não perderei todo o tempo, até porque teremos mais oportunidades de falar ao longo do programa, mas eu gostava de começar por 2 notas. Em primeiro lugar, para que este relatório se transforme em medidas concretas, do meu ponto de vista, temos que ir a votos. O Governo tem que cair e temos que ir a eleições, porque não é possível desenhar um país novo a partir de um relatório destes sem sufragar estas medidas democraticamente. Este Governo não foi eleito para aplicar estas medidas. O que não significa... Acha que o Governo não teve coragem, em 2011, de apresentar este como o seu programa? Não, o Governo não teve coragem, em 2011, de apresentar nenhuma das medidas que tomou depois. Lembra-se, com certeza, da resposta de Pedro Passos Coelho à menina quando lhe perguntou se o subsídio de férias do pai ia ser cortado, e a forma como ele lhe respondeu, dizendo jamais, isso é uma estupidez, um disparate, qual foi o termo que ele utilizou. Bom, portanto, o Governo não apresentou nada e agora escuda-se no relatório do FMI, que foi um relatório que não foi desenhado exclusivamente pelos técnicos do FMI, foi negociado, como disse Carlos Moedas, com os ministros do Governo de Portugal. Portanto, este relatório é também um relatório do Governo de Portugal e, no fundo, aquilo que o FMI está a tentar fazer... Mas os ministros não forneceram só informação, participaram também na construção do... De acordo com Carlos Moedas, participaram também no processo de definição do campo, do espectro largo de medidas que podiam ser
definidas, tendo depois como consequência algumas posteriores definições. Mas aquilo que eu gostava de lhe dizer é que... Desculpe lá, está no próprio relatório que está escrito lá, que foram contactados diversos ministros. Exatamente. Estão lá os nomes dos ministros, dos secretários de Estado, está lá escrito no relatório. Mas uma coisa é ser dada a informação, sobre cada ministério, o Estado mas de cada foi mais ministério. Do que isso. Outra coisa é já participar com algumas medidas que possam ser apresentadas. O Carlos Moedas disse, foi claro, foi mais do que isso. Mas o que eu gostava de deixar como nota é que o Governo adotou uma estratégia que é amplamente conhecida, que o Habermas explica muito bem, que é uma estratégia de tecnocratizar o debate, para dessa forma despolitizar o debate e tornar este debate um debate que aparentemente é um debate de inevitabilidade, de ausência de alternativas, etc, etc. O que não significa, eu li como todos o relatório de início ao fim, e há ali coisas que pontualmente, eu concordo. Por exemplo, eu não tenho a certeza que a existência de hospitais militares seja uma coisa absolutamente central para a saúde em Portugal. Fiquei muito contente ao ler no relatório um elogio rasgado ao rendimento social de inserção, o que deve ser doloroso para Paulo Portas e para Pedro Mota Soares. Percebe-se uma preocupação com as baixíssimas pensões. O relatório invoca as baixas pensões para explicar a vulnerabilidade dos idosos à pobreza, que é uma coisa que nós andamos a debater há décadas em Portugal. Portanto, há ali coisas que pontualmente qualquer um de nós subscreverá. Eu subscreveria o elogio ao RSI, subscreveria a constatação dos baixos rendimentos dos idosos e da desigualdade, da extrema desigualdade nas pensões em Portugal. Agora, o problema é que muito desse diagnóstico, algum errado, desatualizado, já foi dito e muito bem, mas muito desse diagnóstico tem como objetivo um conjunto de medidas que são verdadeiramente catastróficas para o país. E aquilo que eu acho que é importante que se comece a fazer é elencar, de forma, para já, a traduzir o relatório e a disponibilizá-lo em português em todo o sítio, e depois a elencar as medidas que estão ali contidas, porque são mais de 70 páginas, o relatório tem mais de 70 páginas, e é preciso sistematizar aquilo muito bem, sob pena da generalidade da população não apreender aquilo que verdadeiramente está ali contido, que é um novo país. Sérgio, este é um novo programa do Governo, como já disse ali o Eduardo, ou seja, deveria ir a votos? Não, claramente que não. Por duas razões. Este relatório do FMI aponta um corte nas despesas entre os valores de 9,6 mil milhões e 13,4 mil milhões. Portanto, e nós, aquilo que se pretende do Governo, que tem referenciado anteriormente, é um corte na despesa de 4 mil milhões. Portanto, estamos a falar aqui de valores muito superiores a isso. E, portanto, admito que os partidos de oposição possam dizer que é estar aqui a exagerar um cenário para depois as coisas serem bastante menores. Agora, este é o primeiro estudo. Como referenciei anteriormente, não podemos valorizar excessivamente, mas não podemos desvalorizar este relatório do FMI, que é um estudo, que é um ponto de partida, em que irão existir outros relatórios, nomeadamente da OCDE, que me referi anteriormente. Agora, o Partido Socialista não pode dizer que este governo não está mandatado para tomar estas medidas. O Partido Socialista não apresenta uma medida. O Partido Socialista não quer o aumento de impostos, o Partido Socialista não quer uma redução de despesas, o Partido Socialista não quer nada, ou se calhar até minto, o Partido Socialista quer eleições, porque o Partido Socialista levou a este caos em que sucessivamente o país acumulou dívida atrás de dívida, em que hoje o Ministério que custa mais aos cofres de todos os portugueses é o Ministério da Dívida e dos Juros. E, portanto, e aqui sim dou aqui o sinal de coerência que tem sido mantido pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, que pelo menos eles mantêm a mesma linha de coerência, que não se paga, tem que se reduzir os juros, e portanto tem uma linha de coerência, mas o Partido Socialista não tem, anda aos zigue-zagues, não apresenta uma medida. Quando se aumenta impostos, valha-me Deus, porque não se pode aumentar impostos. Quando se apresenta corte nas despesas, também não se pode cortar nas despesas, porque, quer dizer, o Partido Socialista tem que saber aquilo que quer. Agora, o que eu acho preocupado é que o secretário-geral do Partido Socialista, o António José Seguro, está preocupado, se calhar, com o António Costa se começar a posicionar para eleições internas. E, portanto, quer eleições a nível nacional, dizendo que este governo não está mandatado
para tomar estas medidas. Isto não foi o programa que o PST apresentou. Isso é claro, inequívoco, e temos que ser sérios na análise destas propostas. Mas, a partir que o povo português legitimou em eleições democráticas o Partido Social Democrata e depois em coligação com o CDS-PP, a partir daí este governo tem que tomar as medidas para credibilizar novamente Portugal. E o exemplo é de que as taxas de juros a 10 anos já estão muito próximas de 6% e que há 2 anos atrás estavam nos 17%. Isto é credibilizar, isto é importante Portugal voltar aos mercados o mais rapidamente possível e, de uma vez por todas, nós não andarmos aqui a discutir relatórios do FMI, porque se não tivermos casos em entidades exteriores, de uma vez por todas somos nós a governar o nosso país, nós a decidir aquilo que nós queremos para as nossas populações. Nós já, aliás, hoje estamos só a falar deste tema, do relatório do FMI, portanto, vamos tentar que todas as perguntas fiquem aqui esclarecidas, portanto, não vale a pena responderem a tudo já. Mas, João, à partida será criada, antes de mais, boa noite, bem-vindo ao Estado Crítico, será criada uma comissão para discutir esta refundação. Toda a oposição já se colocou à margem desta comissão, mas porquê? Porque a refundação, aliás, por um lado, pode não fazer sentido, ou os elementos para este debate foram mal introduzidos? As duas coisas. Por um lado, a refundação, no vocabulário ideológico deste governo, quer dizer pura e simplesmente destruição do Estado. Não é refundar para melhorar o Estado, não é refundar para que a qualidade seja assegurada, não. É pura e simplesmente para destruir, em particular nas áreas da saúde, da educação e da segurança social. E por isso mesmo o debate está desde logo inquinado. Em segundo lugar, com essa comissão o Governo pretende legitimar um determinado rumo que a discussão está a seguir e que foi imposta de alguma maneira pela divulgação deste relatório do FMI. Isto é, como é que se pode discutir seriamente o que quer que seja quando à cabeça se tem um pressuposto com o qual nós não concordamos. O pressuposto é cortar 4 mil milhões de euros. Esses 4 mil milhões de euros resultam da ineficiência, da incompetência do Governo na execução orçamental, porque conduziu o país para uma espiral recessiva, para a exaustão fiscal. As receitas fiscais estão a cair trimestre após trimestre. Há um buraco e, de acordo com os ditames dos credores, que de alguma forma estão a usurpar a soberania portuguesa, o Governo decidiu tapar esse buraco. Mas como, evidentemente, este relatório, que é um relatório, volto a dizer, essencialmente político e ideológico, de técnico tem muito pouco, porque se este relatório fosse técnico, aqueles senhores chumbavam todos. Porque não se pode fazer um relatório, e depois poderemos ir a isso, a esses pormenores, que na verdade mostram bem o grau, se quiser, de intrugice que está aqui presente. O relatório tem erros crassos, nem sequer tem dados atualizados em muitos domínios. Nenhum licenciado meu teria aprovação se fizesse um relatório comparando realidades internacionais que são absolutamente dispares, que têm pontos de partida totalmente diferentes, que têm um contexto histórico que obriga a um grande cuidado, e nenhum deles utilizaria dados de 2003, quando há dados muito mais recentes, ou de 2002. Desde logo a questão técnica está aqui em cima da mesa, não tem credibilidade técnica, logo é essencialmente um relatório político e ideológico que serve aos interesses do Governo. Não é por acaso que este relatório foi divulgado. O Governo divulgou. O Governo, obviamente, organizou esta fuga de informação. E porquê? Porque queria condicionar, desde logo, a discussão através do célebre mecanismo choque e pavor. As pessoas ficam aterrorizadas, ficam cheias de medo. Mas porquê que a oposição não chamou o tema da refundação? Por causa do pressuposto. Porque, no caso do Bloco de Esquerda, nós não concordamos que seja necessário cortar 4 mil milhões de euros ao funcionamento do Estado. Porque esse pressuposto é errado. Esse pressuposto resulta, volto a dizer, daquilo que é o incumprimento do Governo da execução orçamental, que por sua vez resulta de uma política de austeridade que nos leva para o caminho da austeridade infinita. Isto é, a própria política macroeconómica que está a ser seguida, sem qualquer atenção ao crescimento, sem qualquer atenção ao investimento público, sem qualquer atenção à criação de emprego, que provoca estes resultados que depois servem muito bem ao Governo. Repare,
Por um lado, o Governo erra, é incompetente, já se percebeu que o Ministro das Finanças não acerta uma. Mas, por outro lado, ele aproveita a sua incompetência para dar um salto à frente que lhe convém, porque isto está de acordo com os pressupostos selvagens do ponto de vista económico e social deste Governo. Isto é, o pressuposto de reduzir o Estado a uma repartição de finanças e a um posto médico. Pouco mais. A repartição de finanças para o assalto fiscal e o posto médico para alguns cuidados de saúde, eventualmente uma escola primária. Isto é uma caricatura de ir-me-á, mas em termos de filosofia, a ideia do Estado mínimo deste Governo assenta nisso. É de facto um dos governos mais à direita no espectro europeu, que já está muito à direita. Porque é o seguinte, e como ponto de partida voltaremos depois às questões setoriais. Este relatório é um relatório profundamente ideológico, profundamente político, serve aos interesses do Governo. Foi divulgado porquê? Porque o Governo quer fazer uma finta, que é dizer, bem, não vamos despedir 120 mil, como a FMI diz, vamos despedir 60 mil. O Sérgio já indicou o caminho, aliás. Não é preciso cortar tanto, é preciso cortar só 4 mil, não é preciso cortar nem 9 mil, nem 12 mil. Logo, o Governo vai fazer uma gradação das medidas, que vão todas naquele sentido, mas que não serão tão gravosas, não serão tão, se quiser, hiperbólicas, serão absolutamente destrutivas e irracionais. Mas com isto o Governo cria um impacto na opinião pública que permite, evidentemente, aterrorizar e depois surge como um Governo, eventualmente com sensibilidade social, porque não foi tão longe quanto o FMI quis ir. E veja bem, na questão da OCDE, e na questão de outras entidades internacionais que também têm uma linha liberal, mas que nem sequer foram chamadas ao debate. Isto da OCDE perdoar-me-ão, foram chamadas agora a posteriori. Venha hoje uma notícia de que a OCDE oficialmente disse que não tinha sido contactada pelo governo português. Agora sabe-se que vêm cá os senhores da OCDE a discutir para a semana. Agora! Porque é evidente que o Governo queria que a discussão tivesse este rumo que está bem presente no relatório do FMI. Não ao corte de 4 mil milhões. Portanto, para quê fazer uma comissão, a não ser para legitimar o pressuposto ideológico de um Governo que está cada vez mais isolado na opinião pública? O relatório fala em consenso político, podemos vir por este lado, Hilda, mas sem consenso político o Governo poderá avançar mesmo com estes cortes? Bom, o Governo hoje já não tem legitimidade nenhuma para fazer o que está a fazer. Isso já aqui foi dito, não só porque não apresentou no seu programa nada disto, como é claro que a maioria do povo português não aceita, não está de acordo. Eu não percebo de que é que o Governo está à espera que as pessoas venham todas para a rua protestar. Julgo que é isso, que se cria uma situação insustentável no próprio país. Eu creio que é isso e provavelmente é isso que vamos ter nos próximos meses com estas propostas, com estas posições, porque além do mais partem de pressupostos que são mentirosos. E eu vou-lhe só dar aqui 3 exemplos. Se queriam cortar 4 mil milhões, porque é que ainda há dias deram 1.100 milhões ao Banif? Pronto, então já só seria necessário afinal cortar menos de 3 mil milhões. Não davam os 1.100 milhões ao Banif. Bom, ou então o que meteram também no BPN, no BCP, no BPI, etc., que já vai, provavelmente, isto tudo em conjunto, em muito mais de 4 mil milhões. E aí, sobre isso, o relatório do FMI não diz uma palavra. Quer dizer, isso não incomoda o FMI, nem incomoda os técnicos, nem incomoda o Governo. O que incomoda são as pessoas. Agora, meter dinheiro lá no banco, nos bancos, no setor financeiro, aí vem o dinheiro todo. E, portanto, já lá estão mais de 4 mil milhões de euros. Mas isso não era aquilo que o Afonso Oliveira dizia na semana passada, que existe uma parte do empréstimo, claro. Mas dirigida aos bancos. Mas então não se fazia o empréstimo. Logo os portugueses não tinham que estar a pagar os juros. Logo, os 7.500 milhões de euros do Orçamento de Estado para pagar juros este ano não eram necessários. Logo, não é preciso cortar 4 mil milhões de euros, está a ver? Pronto, é fácil. Segunda questão, que ainda agora foi dita pelo Sérgio, que foi os governos anteriores que fizeram a despesa toda, a dívida toda, e agora tem que se pagar. Eu tenho aqui os dados do último relatório de dezembro, portanto tem menos
do mês do Banco de Portugal, podem ir lá verificar, e então é muito interessante ver qual foi a evolução da dívida em Portugal. E então é assim, em dezembro de 2008, as administrações públicas tinham uma dívida de 139 mil milhões de euros. Eu vou deixar os trocos. 139 mil milhões de euros. Sabe qual era no final em outubro de 2012, o relatório do Banco de Portugal de dezembro, portanto tem os dados de outubro. Sabe de quanto era? Era de mais 100 mil milhões. Era de 238 mil milhões. Ou seja, mais cerca de 100 mil milhões. Que em 4 anos, repara, desde 2008 a 2012. Agora, o PSD vai dizer assim, mas isso foi no tempo do PS. Mentira. Também tem lá os dados de 2010. Uma parte foi, mas apesar de tudo foi a mais pequena, porque passou de dezembro de 2008 para dezembro de 2010, de 139, se quiser, de 140 mil milhões para 184 mil milhões. Portanto, aumentou 44 mil milhões. Mas, de dezembro de 2010 para outubro de 2011, passou de 184 mil milhões para 238 mil milhões, ou seja, aumentou, quanto? Façam as contas, 60 e tal. E isso foi tudo PC? Mil milhões, sim. Nesse ano? É evidente. Quando é que o ano tomou posse? É evidente, em 2010. Hã? Em 2010. Foi tudo PST? Claro, fundamentalmente. Mas se quiser... pronto, isto quanto às administrações públicas, porque podíamos falar no caso da dívida global e do setor externo, onde o aumento de 2008 para 2012 nas administrações públicas é de 40%, mas no total de 70%. Ou ainda de 2010 para 2012, em que tem um aumento da ordem dos 60% do endividamento externo, verificado nos 4 anos, entre 2008 e 2012, mas em que a maioria se verificou exatamente nos 2 últimos anos. Ou seja... Onde é que se encontra a explicação para isso? É fácil. Tem um erro crasso. Em 2010, o governo do PST não tomou posse. Veja quando é que foi as eleições legislativas. Foi em 2011, doutora Hilda. Foi em 2011. Não, mas isto eu estou a falar... 30 mil milhões foi quanto vocês aumentaram. Foi em 2011. O governo toma posse... Mas eu não foi em 2010, sim, correto? Foi, as eleições foram no verão de 2011, desculpe, eu falei o governo toma posse. Mas ainda bem que pôs isso, porque eu falei de dezembro de 2010. Portanto, até dezembro de 2011. Entramos então em janeiro... Não é a menor parte. Não é a menor parte do Partido Socialista. Eu falei, volto-lhe a repetir, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2008... Há um ano em que é dividido. 2011 é dividido. 2010, metade para o PSD, CDS. Portanto, em 2011... que há 2011 e 2012 o maior aumento. 2011 está o Partido Socialista em que o governo do uma PSD parte, toma a primeira posse no parte, verão e, portanto, a primeira o orçamento parte, é todo portanto, previsto. A primeira parte e a parte tenha calma que eu vou-lhe explicar. Sim, a primeira parte é verdade. Não sou eu quem vai aqui defender o Partido Socialista, já sabe. Eu vou explicar. Eu pensei que estava a defender a doutora Hilda. Mas a primeira parte é verdade do 2011. Mas a maior parte deste tempo, deste aumento enorme de 2011, 2012, porque eu falei disso, não fui muito clara, mas é 2011 e 2012. Portanto, com o governo do PSD e CDS. Há uns meses anteriores, mas repare, também ainda não temos os dados até ao fim do ano de 2012. Portanto, dê-lhe esse desconto e vai ver que os dados que eu dei para o governo PSD e CDS provavelmente ainda são mais elevados do que o que eu disse. Porque a tendência é essa. Vamos ver.
O Eduardo quer defender-se. Não, eu não quero defender-me, porque os dados são muito claros. Não sei se vai defender o Eduardo, o António José Seguro ou o António Costa. Não, eu percebo. O Sérgio deve andar a ver a Gabriela, está na fase das telenovelas, então cria estas novelas para se escusar do debate político. Nós não temos esses problemas. Eu quero lhe lembrar que o que está a acontecer é o Sérgio está, sem querer, retrospectivar o que aconteceu ao PSD. Toda a gente se lembra do célebre mês de fevereiro, em que um vice-presidente do PSD, Marco António Costa, disse em reunião das altas esferas políticas do PSD que Passos Coelho ou ia a votos no povo ou ia a votos no partido. Ou seja, ou ia a eleições ou ia para a rua, porque já se definia uma liderança alternativa. O PS não tem neste momento essa perspectiva. Aliás, se há coisa que tem sido o alvo de acusação, o secretário-geral, é não ter propriamente um combate férreo e um combate radical contra este governo, até ao momento em que era possível estabelecer debate político e criação de alternativas. Neste momento o debate político acabou. Neste momento o que se exige é que o debate político se transforme em debate político-eleitoral. Não se trata de uma questão interna nem de uma questão externa. Trata-se de uma constatação de facto. Desde que este governo tomou posse, o único indicador que reverte a favor do governo é o indicador balança comercial. Porque é verdade, as exportações aumentaram um bocadinho, não tem nada a ver com o governo. O clima internacional melhorou. Estavam a aumentar no tempo de Sócrates. E as importações, essas é que diminuíram de facto e que permitiram equilibrar a balança comercial pela redução das importações. Mas isso não é coisa boa, porque significa uma diminuição brutal da procura interna e, portanto, significa o anquilosamento da realidade económica do próprio país. Portanto, este é o único dado. Mesmo a questão do nível de juro para a dívida a 10 anos, é verdade. Não foi nada próximo dos 6, foi 6,8, que é um bocadinho longe, é mais longe de 6 e mais perto de 7, mas é verdade, houve uma pequena descida. Agora, uma descida de zero, uma pequena descida, uma pequeníssima descida. Não, que 17, mas que 17, não, 17 nenhuma, 17, isso já foi em plena aplicação do memorando. Não, agora repara, a questão que se põe aqui é, depois desta aplicação de cortes a todos os níveis, nos salários, nas pensões, nas prestações sociais, um aumento brutal do desemprego, etc., depois deste sacrifício todo, o balanço que nós temos é este: aumentou a dívida pública, aumentou a dívida na administração pública, aumentou a taxa de desemprego, aumentou a pobreza, ou seja, tudo o que é de mau aconteceu e o governo age como se nada estivesse a acontecer no país, salvaguardando depois umas cantinas sociais, umas respostas aos mais desfavorecidos em absoluto. Agora vem com uma medida qualquer de 2 mil milhões para a economia, para as PMEs que depois não podem aceder porque estão elas próprias completamente endividadas já muito para além do limite máximo. Portanto, o que está aqui em causa é ou o governo cumpre o seu programa eleitoral ou temos que ir a votos. Isso é uma questão muito clara. Era a melhor solução neste momento? Do meu ponto de vista, sim. E, aliás, eu penso que o próprio governo já percebeu isso. E, por perceber isso, é que está a tentar trazer uma espécie de força externa para aquilo que neste momento não tem, que é a legitimidade política interna. Porque é que há um mês, Eduardo, se falava muito na estabilidade política, em manter a estabilidade política do país? Mas a estabilidade política é uma coisa boa, mas não é um fim em si mesmo. Não me interessa nada ter estabilidade política se o caminho, o rumo que o país está a tomar é um rumo errado. Se pensássemos na estabilidade política, nunca o PSD, daquela forma desalmada, tinha mandado o governo abaixo quando tínhamos um acordo com Angela Merkel. Toda a gente se lembra da primeira vez que Angela Merkel e Passos Coelho se cruzaram, mal foi cumprimentado e a reprimenda que ele levou por ter deixado cair o governo do Partido Socialista, que na altura tinha o PEC 4, com medidas que estavam completamente suportadas por Angela Merkel. Portanto, e isso foi sede de poder. O que está aqui em causa neste momento não é sede de poder. Não se chama sede de poder. Sede de poder. O que está aqui em causa não é sede de poder da parte do Partido Socialista. O que está aqui em causa é reconhecimento de que neste momento não há legitimidade. E deixe-me dizer-lhe isto, porque parece-me que é importante. Já só o governo é que se defende a si próprio. Além do relatório do FMI, já só o governo é que se defende a si próprio. Pedro Mota Soares diz que não tem nada a ver com isto, nem sabia. É umas coisas mais ou menos, tem que se estudar, mas nem sabia muito bem. Carlos Moedas... Mas isso não é o caso do CDS estar com um pé dentro e um pé fora da coligação? Se o próprio parceiro de coligação está contra o governo,
ou dá bicadas ao governo ou faz rasteiras ao primeiro-ministro, bom, o CDS está em rota de colisão. O Presidente da República, enfim, apesar de todas as suas deambulações, tem castigado o governo com intervenções, depois não consequentes, mas apesar de tudo com intervenções. A CGTP já há muito saiu do diálogo social, e se calhar muito bem. A UGT vai-se mantendo, mas cada dia que passa torna-se mais penoso manter-se, suportada em mentiras umas atrás das outras, em desrespeito uns atrás dos outros. O Partido Socialista já rompeu há muito, desde que foi, desculpem o termo, gozado na apresentação da TSU, já há muito rompeu com esta forma de gestão que o governo implementou. Ou seja, hoje não há. Os parceiros sociais, enfim, as instituições sociais vão mantendo a Igreja tem-se mantido relativamente estável nas respostas sociais e tem sido verdadeiramente a almofada deste país. Mas lembrar Manuel Clemente, o Bispo do Porto, e aquilo que tem dito sobre o governo, para não lembrar o Bispo das Forças Armadas e outros tantos, bem, nós percebemos hoje que o governo está completamente isolado. E, portanto, é um instinto de sobrevivência. Este governo chegou ao poder por sede de poder. É o governo mais liberal da história de Portugal. Aliás, os próprios social-democratas estão tristes com este rumo e desconfortáveis com este rumo. Nós vemos aqueles que eram os verdadeiros sociais-democratas, que apesar de tudo olhavam para a social-democracia como um desígnio, hoje completamente desmotivados daquilo que é este rumo neoliberal, radical, conservador que este governo tenta aplicar. E depois uma coisa que me parece curiosa e que é simbólica, era aquilo que aquilo que resulta de abrir gabinetes. Hoje nós abrimos gabinetes nos ministérios e, com todo o respeito, vemos miúdos. Este governo está ancorado num conjunto de miúdos, estes especialistas que foram divulgados na semana passada por um jornal económico, que ganham, têm rendimentos, têm salários brutais e que depois... brutais, que têm sido contratados com aquela habilidade de terem duas remunerações extra, para não dizer que têm subsídio de férias e subsídio de Natal. Têm, portanto, 14 remunerações. Não têm subsídio de férias e subsídio de Natal, mas têm 14 remunerações. Com valores que são valores de assessoria, técnicos especialistas, em diversas áreas, com 25, 26, 27 anos. Que não conhecem o país. Que são os novos boys governamentais, que não têm a mínima noção do que se passa cá fora e que estão a dar palpites com base nos cardápios que lhes serviram nas universidades de verão da JS, com a escola de Chicago, da JS. Falou bem, agora falou. Falou bem. Eu vou Eduardo, para terminar, que eu ainda tenho que escrever Sérgio antes do intervalo. Sim. Falou bem. Não. Se calhar vou fugir para a verdade, porque a JS às vezes também tem esse problema. Mas as juventudes partidárias têm esse problema de uma maneira geral. Mas, portanto, há aqui... Não, bom, ok, vamos deixar então este debate. Não, bom. Portanto, há aqui um cardápio que tem sido servido com uma componente ideológica, que é uma componente ideológica brutal, mas um desconhecimento do terreno óbvio, e que está a ancorar a vida do governo, isolado, mas apesar de tudo, fechado sobre si mesmo, mas apesar de tudo muito concentrado numa ideologia radical que vai verbalizando desta forma convicta, como o Sérgio ainda agora foi capaz de suportar. Sérgio, o governo está isolado neste momento? Não está claramente isolado. Eu não concordo claramente com a opinião. Então quem é a companhia do governo neste momento? Que eu tenho pela Mas não acha que o CDS tem que definir a sua posição de uma vez por todas? Ou está na coligação ou não está? O CDS tem que definir, eu tenho definido, obviamente que eu não tenho gostado de algumas posições, nomeadamente do líder do CDS-PP, que às vezes parece que está com o pé dentro, com o pé fora, e acho que já definiu isto anteriormente. Espero que não volte a acontecer para bem do governo, mas essencialmente para bem do país. Há aqui duas coisas que eu não posso deixar passar. Se há partido que teve no arco do poder, que não pode falar de voz, é o Partido Socialista. Por quê? Mas...
Por quê? Eu não estou aqui a defender os jovens, mas convém dizer que jovens de 25, de 26 e de 27 anos que saem das faculdades muito bem formados e que se calhar com mais capacidades do que algumas pessoas com 50, com 60, com 70. Sim. Não é a questão da juventude que traz a competência, o profissionalismo e outras valências. Sim, mas não foi isso que eu quis dizer, sabe? É um ataque agora claro, a fazer foi um ataque claro às pessoas que estão no discurso governo, paternalista 25, aos jovens. 26, É uma pena anos. que se tenham que inscrever na JSD para poderem ser admitidos. Senhora doutora Hilda Figueiredo, se é coisa que o governo fez foi que manteve muitos lugares em muitas instituições públicas, em organizações, em empresas públicas, que manteve elementos do Partido Socialista, que quando o Partido Socialista normalmente chega ao governo faz logo a limpeza total e toca logo a carregar. Sim, o Bloco Central de Interesses é verdade que tem dominado no nosso país. O Partido Social Democrata não o fez, manteve lá muitos hoje. Por exemplo, hoje quem está a gerir a privatização dos estaleiros de Viana do Castelo é uma pessoa ligada ao Partido Socialista, engenheiro José Manuel Fernandes. Há muitas pessoas que estão a gerir hoje os hospitais, que estão em muitas entidades públicas que são e continuam a ser do Partido Socialista. Também mal era que vocês fizessem a razia toda, não é? Não, porque assim, agora é uma política de bloqueio por parte, instrumentalizada por parte do Partido Socialista, de bloqueio a algumas medidas e informação que vem da cúpula e que não chega às bases. Agora, não fugindo do assunto, este governo conseguiu, não fez tudo bem. Eu já tive a oportunidade aqui em debates, em oportunidades que eu tive anterior, claramente que não fez tudo bem. Agora, mas está isolado ou não está neste momento? Não está claramente isolado. As sondagens mostraram ainda há pouco tempo no I que subiram. O governo, e nomeadamente o PST, subiu 3 ou 4% no geral. Não, 0,3%. Uma subidinha de 0,3%. Com Passos Coelho a ter uma queda na popularidade. Subiu o Partido Social Democrata, que é o principal partido do governo, subiu nas sondagens. 35% com o CDS. PSD e CDS têm 35%. Ou seja, menos... Sim, mas ficariam, ainda assim à frente, ficariam à frente do Partido Socialista. Seria uma grande novidade, com todas estas medidas difíceis que o Governo tem implementado. Que a popularidade subisse de alguma forma nas sondagens. Nós já regressamos a este debate, já continuamos a falar deste relatório que nos leva a falar das questões essenciais para o nosso país, depois de um curto intervalo neste estado crítico. Até já.